projeto de Deus, amém? Você pode dizer isso comigo, diga: minha família é um projeto de Deus. E o desejo de Deus é salvar a sua família. O desejo de Deus é abençoar a sua casa. E eu creio que nessa noite, Deus vai liberar uma bênção especial sobre a sua família. Eu creio que nessa noite, Deus vai liberar uma bênção especial sobre a sua casa. Quantos creem nisso? Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Abra sua Bíblia comigo em Juízes, capítulo 6. Livro de Juízes, capítulo 6. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo, por gentileza. Livro de Juízes, capítulo 6. Eu quero compartilhar algo da parte de Deus ao seu coração. E eu creio que Deus irá falar com você de uma maneira poderosa. Juízes 6, fica no Velho Testamento. Glória a Deus. Livro de Juízes, capítulo 6. Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes. Nós estamos com uma campanha com o tema Deus te dará um sinal. Quantos querem um sinal de Deus? Quantos estão precisando de um sinal de Deus? Amém? Deus é Deus de sinais, você sabia disso? Deus é um Deus de sinais. Quando Deus falou para Noé, Noé, eu vou colocar um sinal no céu, que é o arco. Muitos falam, o arco-íris, não é íris, íris é uma deusa, é o arco de Deus, amém? Aquele arco que você vê quando está chovendo, colorido, aquilo ali é um sinal que Deus colocou no céu. Que sinal é esse, bispo? Sinal que ele nunca mais iria destruir a terra com água. Deus disse para Noé, eu vou colocar um sinal no céu. E toda vez que você vê aquele arco, é Deus dizendo, eu nunca mais vou destruir a terra com água, amém? Então Deus é um Deus de sinais. E Ele fala por meio de sinais. E muitas vezes, na caminhada, alguns sinais são importantes para o fortalecimento da nossa fé. Juízes 6, o verso 11. Tá? Se você estiver sem Bíblia, você pode acompanhar aqui na projeção. Mas se você tiver a sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia, para que você veja que aquilo que está sendo ministrado está de acordo com a palavra de Deus. Juízes 6, verso 11, vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Então o anjo veio e se assentou-se debaixo do orvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou, e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse, ai Senhor meu, como livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele lhe disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dar-me um sinal de que és comigo, de que és o que comigo falas. Amém? Só até aí. Curve sua cabeça, feche os teus olhos por um momento, repita essa oração, diga, Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra, ministra o meu coração, diga, repreenda tudo aquilo que não vem do Senhor, que tenta impedir eu ouvi a tua voz. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Glória a Deus.
Queridos, a palavra de Deus, ela tem um poder extraordinário de mudar a nossa vida. A Bíblia compara a palavra de Deus como uma semente. E quando nós ministramos a palavra de Deus, nós estamos semeando nos seus corações. Deus está nos usando para semear a palavra de Deus. E nós precisamos entender algo. Se eu jogar uma semente aqui, nesse chão duro, tem como ela nascer? Não tem. Se jogar uma semente aqui nesse chão duro, não tem como nascer. Mas se você joga uma semente, e muitas vezes vem ali, joga um concreto por cima, ou o chão está duro, aquele concreto muitas vezes não impede a semente de nascer, quando ela já penetrou o solo. Quando a semente penetra o solo, não tem solo duro que impeça a semente de nascer. Vez ou outra você vai ver lá no seu quintal, que muitas vezes é acimentado, um matinho querendo nascer nas brechas. Ele acha uma brechinha ali e nasce. Muitas vezes você vai ver um pé de árvore nascendo em um lugar improvável. E eu quero dizer para você, quando a semente de Deus entrar no seu coração, que é a palavra, se ela achar lugar, não tem nada que vai impedir ela de germinar e crescer e frutificar em nome de Jesus. Amém? O Senhor Deus, Ele vai te dar um sinal. E muitas vezes a gente precisa que o Senhor nos dê sinais na nossa caminhada. O texto que nós lemos está falando do povo de Israel. O povo de Israel, eles conquistam uma terra prometida. A terra que manava leite e mel. A terra da promessa. Só que agora, o povo está na terra da promessa, vivendo debaixo de opressão. Vivendo oprimido. Vivendo a pobreza. Vivendo a miséria. E como pode eu estar na promessa, vivendo a miséria? Como pode eu estar na terra da promessa, vivendo a opressão? Foi o que aconteceu com o povo de Israel. E não foi uma, não foi duas, foi várias vezes. O povo está vivendo oprimido, o povo está sendo roubado, o povo está sendo saqueado, porque eles se afastaram do Senhor. E toda vez que o povo de Israel se afastava do Senhor, eles viviam a opressão, eles viviam a pobreza, eles viviam a miséria, numa terra que manava leite e mel. E nós precisamos entender que conosco não é diferente. Toda vez que eu me distancio do Senhor, ainda que eu esteja vivendo no lugar da promessa, ainda que eu esteja vivendo no lugar que Deus me deu como herança, mas se eu estou longe do Senhor, se eu estou vivendo uma vida de pecado, se eu estou desobedecendo aquilo que a palavra de Deus me ensina, eu vou viver numa opressão do mal. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. E a Bíblia vai dizer que Deus sempre levantava juízes, homens e mulheres, para trazer libertação para o povo de Israel, toda vez que o povo de Israel se voltava para o Senhor e clamava a Deus. Eu não sei se você está vivendo alguma opressão, eu não sei se você está vivendo algum tempo de pobreza, de miséria, de escassez, porque tudo que o povo plantava, o inimigo vinha, os midianitas, eles vinham e saqueavam. Eles vinham e não deixavam nenhum animal vivo, nem ovelha, nem gado, nem camelos, nem cavalos. Eles matavam tudo. E o povo de Israel, que estava na terra prometida, agora tinha que viver escondido. Eu não sei se você está vivendo esse tempo, que tudo que você faz, parece que o inimigo vem e destrói. Mas eu quero dizer para você, se você clamar ao Senhor, Ele vai enviar libertação para você, amém? Ele vai cessar a força do inimigo na sua vida, e Ele vai te libertar desse sofrimento. Quantos creem nisso? O povo clamou ao Senhor, e antes de Gideão, Deus levantou uma mulher chamada Débora, e Débora foi uma juíza. O livro de Juízes mostra os juízes que governavam sobre Israel. Israel ainda não tinha um rei, e os juízes governavam, os juízes lideravam as tribos de Israel, eram 12 tribos. E então Débora, ela venceu uma batalha, ela era uma profetisa, uma mulher que liderava o povo de Israel. E Débora venceu uma batalha, e durante 40 anos, o povo de Israel teve paz.
Mas o povo de Israel tornou-se afastar do Senhor. E toda vez que a Bíblia fala que o povo de Israel se afastava de Deus, é porque o povo se voltava para a idolatria. O povo, em vez de adorar o Deus que tirou eles do Egito, o Deus que libertou eles da escravidão de Faraó, eles agora adoravam Baal, adoravam Astarote, adoravam os deuses dos midianitas, dos amorreus. Eles depositavam as suas confianças em falsos deuses. E hoje os deuses do nosso século não são somente deuses feitos por mão humana. Pode ser o dinheiro, pode ser a fama, pode ser o sucesso, aonde as pessoas depositam a sua confiança. E a sua confiança, a sua fé nunca deveria estar em um jogo de uma lotérica. A sua fé nunca deveria estar em um dinheiro, ou um poder, ou um cargo, ou um emprego. A sua fé deveria estar firmada, e deve estar firmada, no Senhor, amém? É porque é do Senhor que vem a nossa vitória. E a Bíblia está narrando a história de Gideão. O povo está vivendo oprimido, e Gideão está num lugar, malhando o trigo. A Bíblia fala o lagar. Lagar era onde eles pisavam as uvas. Só que não era tempo de uva, era tempo do trigo. E Gideão está de alguma maneira tentando esconder, enganar do inimigo. E o anjo de Deus aparece. E o anjo do Senhor aparece para Gideão e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão disse: quem? Eu sou o menor da minha casa, eu sou o menor da minha família. Eu quero dizer para você, Deus enxerga em você algo que você não enxerga. Deus vê um potencial em você que você não vê. Deus vê em você uma pessoa valorosa, uma pessoa de valor. E o diabo tenta a todo custo colocar sentimentos de inferioridade, e você se sente um menor, e você se sente desvalorizado. Mas o Senhor chega para Gideão e diz: você é valoroso. Você pode dizer isso comigo? Diga: eu sou valoroso. Você tem valor, meu irmão. Você tem valor, minha irmã. Você é importante e especial para Deus, amém? Você é especial, você tem um valor inestimável. Você não faz ideia o valor que você tem. Você não faz ideia o quão importante você é para Deus. Então não deixe o diabo te oprimir. Não deixe o diabo dizer que você é fraco, que você é um derrotado, que você é um fracassado, uma fracassada. Porque mesmo na pobreza, na miséria, mesmo na opressão, o anjo chega para Gideão e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso, vai nessa tua força. Existe uma força aí dentro de você. Existe uma força capaz de vencer os problemas, as dificuldades. Você só precisa crer na palavra do Senhor, porque Ele diz, Ele declara isso. Ele diz: em Cristo vocês são mais do que vencedores. Você pode dizer isso? Diga: em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Você não é só um vencedor, você é mais do que vencedor. É nessa fé que você tem que caminhar. Você não tem que caminhar como um derrotado, como um fracassado, como uma fracassada. Você não pode ficar olhando para os seus problemas e achando que eles não serão solucionados. Não, existe uma força dentro de você, existe uma fé dentro de você, que pode vencer qualquer obstáculo, qualquer desafio e qualquer problema, amém? O anjo diz: o Senhor é contigo. E Gideão disse o quê? Eu sou o menor, eu sou o mais pobre. Gideão estava se desqualificando, estava vivendo por aquilo que ele estava momentaneamente vendo com os seus olhos. E a Bíblia diz que nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. E você precisa enxergar o que Deus enxerga, e você precisa ver o que Deus vê ao seu respeito. Como que Deus te vê? Você acha que Deus vê você um derrotado, um fracassado? Você acha que Deus vê você uma pessoa fraca? Não. Deus vê você como uma pessoa vencedora e vencedora. Amém? Você é um improvável que Deus escolheu.
alguém que ninguém queria, o menor da família. Gideão era um improvável, mas foi ele que Deus escolheu. Deus não escolheu o mais forte, Deus não escolheu o mais rico, Deus escolheu o mais covarde, Deus escolheu o medroso, Gideão. Pensa no homem medroso, era Gideão. O anjo está dizendo: o Senhor é contigo. E Gideão disse assim: se o Senhor é comigo, me dá um sinal. Gideão pede um sinal a Deus, para confirmar se a presença de Deus era com ele. Por quê? Porque Deus disse que através de Gideão, e quando a Bíblia diz o anjo do Senhor, está se referindo ao próprio Deus. Toda vez que você vê assim na Bíblia, o anjo do Senhor, porque existe anjos de Deus, mas existe o anjo do Senhor, ali era o próprio Cristo. O anjo do Senhor está falando da própria presença de Deus, é o próprio Deus se revelando a Gideão. E ali, Gideão pede um sinal para saber se realmente Deus era com ele, para saber se realmente Deus estava com ele. Não, e Deus não condenou Gideão por causa disso. Deus não desprezou Gideão por causa disso. E Deus permitiu a Gideão ali conceder um sinal. A Bíblia diz mais à frente que Gideão pegou um velo de lã, pegou um tapete de lã e colocou do lado de fora. E disse: Senhor, se à noite essa lã ficar molhada, só a lã, e ao redor dela ficar seco, eu sei que o Senhor é comigo. Imagine aí, Gideão está dizendo: se só nesse lugarzinho aqui da lã, onde eu botei a lã, o tapetezinho de ovelha aqui, a lã de ovelha, se só aqui ficar molhado e ao redor ficar seco, eu sei que o Senhor é comigo. No outro dia, Gideão foi olhar, só a lã estava molhada e ao redor estava seco. Precisa de mais algum sinal? Mas Gideão pediu. Gideão falou: oh Deus, me perdoa, não me mate por causa disso, mas vamos fazer o inverso. Eu quero que só o redor, na terra, no chão, fique molhado e a lã fique seca. E Gideão colocou a lã ali, e à noite no orvalho, ao redor assim ficou tudo molhado, encharcado de água, mas a lã estava seca. E aquele sinal serviu para Gideão, para mostrar que o Senhor era com ele. Eu não sei se você é como Gideão, tem dúvida se Deus é contigo. Eu não sei se você questiona se Deus é contigo. Mas Deus, Ele pode te dar sinais. Sinais que a presença dEle é contigo. Mesmo na dificuldade, mesmo no momento difícil, mesmo nesse momento de sofrimento, o Senhor quer te revelar que Ele é com você e Ele vai te ajudar a vencer esse problema, amém? Deus deu um sinal a Gideão. E naquele sinal, Gideão agora, ele vai na fé. Aquele sinal serviu como direção para Gideão. Aquele sinal serviu para fortalecer a fé de Gideão. Muitas das vezes não é errado você pedir um sinal para confirmar algo de Deus na sua vida. Por quê? Porque esse sinal da parte de Deus vai fazer com que você faça com que a sua fé seja aumentada. Vai fazer com que você confie no Senhor. O Senhor é comigo. Ele me deu um sinal. O sinal não parou Gideão. Aí Gideão foi. Ele começou a fazer tudo aquilo que o Senhor estava mandando. Gideão começou a fazer tudo aquilo que o Senhor estava ordenando. O exército de Gideão era um exército pequeno, comparado ao exército dos midianitas. Mas Gideão sabia que o sinal que Deus tinha dado, que a presença dele era com ele, era a certeza da vitória, amém? Sabe qual é a certeza da nossa vitória? Não é ver as coisas dar certo, é saber que a presença de Deus está conosco. A certeza da sua vitória não é vendo dando tudo certo, é saber que Deus está com você. Porque se Deus estiver com você, a vitória é certa em nome de Jesus, amém? Gideão leva 32 mil soldados para a guerra. Era pouco, pouco demais, muito pouco, impossível eles vencerem os midianitas com 32 mil homens. O povo de Israel agora vai para a guerra. E Deus disse assim: Gideão, tem gente demais. Irmão, é pouco e Deus ainda disse que tem gente demais. Deus diz: Gideão, sobe numa pedra, sobe aí num lugar e manda os covardes e medrosos embora. Gideão subiu num lugar, está lá os 32 mil homens. E Gideão fala assim: atenção, os covardes
e medrosos, pode ir embora. 32 mil, vocês acham que foram embora quantos? 22 mil, irmãos. Foi embora, mas tinha gente medroso, não tinha? 22 mil, só ficou 10. Só ficou 10 mil soldados. Se com 32 já era difícil, com 10 ainda era impossível. Aí Deus ainda vem para Gideão. Deus, em vez de aumentar os soldados, Deus só ia diminuir. Deus diz: Gideão, tem gente demais. Tem gente demais, Gideão. Manda esse povo, esses 10 mil que ficaram, beber água. Os que beberem água ajoelhado, você separa de um lado. Mas os que beberem água levando mão à boca, se separa do outro. 300 beberam água assim. 9.600 beberam água de joelho. Aí Deus disse assim para Gideão: Gideão, manda os 9.700 embora. É só os 300. É só os 300 que você vai levar. É só os 300, porque a vitória é do Senhor. Amém? Os soldados diminuíram, mas a fé de Gideão não. Os soldados foram um pouco, mas a fé de Gideão não. Por quê? Porque ele tinha um sinal que Deus era com ele. E às vezes vai ser assim, meu irmão. Os recursos vão diminuir. As possibilidades de dar certo vai diminuir. Mas se você tem a certeza que Deus é contigo, meu irmão, a sua fé vai ser multiplicada. Os soldados eram pouco, diminuíram, mas a fé deles era multiplicada, porque eles tinham a certeza que Deus era com eles, porque Deus ia dar a vitória a eles, que eles iriam vencer. E é essa certeza que você tem que ter, porque se Deus é com você, se Deus é contigo, a vitória é certa. Se você crê que a presença de Deus está com você, se você tem a certeza que Deus está contigo nessa batalha, a vitória é certa em nome de Jesus, amém? Não tem obstáculo, não tem dificuldade, não tem escassez, não tem problema que impeçam o agir, o trabalhar de Deus na nossa vida. E mesmo assim, Gideão ainda estava com dúvida. E mesmo assim, Gideão ainda estava um pouco temoroso, com temor, com receio. Aí Deus diz assim para Gideão, um dia antes dele vencer ali a batalha. Deus diz: Gideão, se você ainda está com dúvida, depois você vai ler o capítulo 6. Gideão, se você ainda está com temor de atacar eles, desce lá no arraial dos midianitas. Vai lá escondido. E quando Gideão vai escondido, mais um soldado, desce lá escondido, devagarzinho, ele ouve os soldados dizendo assim, um soldado dizendo para o outro: eu tive um sonho, e nesse sonho eu vi uma pedra rolando e destruindo a gente. E o outro soldado disse: é Gideão, a espada de Gideão. O Senhor nos entregou na mão de Gideão e nós vamos ser destruídos. Gideão ouviu um sonho dos inimigos, dizendo que tinha sonhado que Deus estava entregando eles na mão de Gideão. E tem hora que Deus nos dá sinais por meio de sonhos. Vocês sabiam disso? Tem hora que no sonho você diz: meu, eu tinha um sonho tão bom. E Deus te mostrando, Deus te revelando. Os sonhos também são sinais de Deus. Os sonhos também são maneiras de muitas vezes Deus nos dar sinais do que devemos fazer, da direção que devemos tomar. E muitas vezes também Deus vai usar pessoas para nos dar sinais. Não foi Gideão que sonhou, foi o inimigo que sonhou que Deus ia entregar eles na mão de Gideão e que o Senhor ia dar a vitória a eles. E assim como o Senhor tinha revelado para Gideão, assim foi. Com 300 homens, Gideão derrotou milhares de soldados e venceu aquela batalha. E o povo de Israel, que estava vivendo de opressão, agora pôde desfrutar da terra prometida que Deus tinha dado a eles. Amém? Deus vai permitir você desfrutar da promessa que Ele entregou para você. Deus vai permitir a gente desfrutar da promessa que Cristo conquistou na cruz do Calvário: a paz, a libertação, a prosperidade, a cura, o milagre, a salvação da nossa família, a salvação da nossa casa. Sabe por quê? Porque o Senhor é conosco, e se o Senhor é conosco, a vitória é certa em nome de Jesus. Amém? Você tem alguma dúvida que o Senhor é contigo? Eu lembro de uma história de um homem que teve uma enchente, e aí a água já estava aqui na cintura,
veio uma canoa. E um homem com a canoa disse: ô Senhor, bora, a água está subindo, fica aí não, que é perigoso. Ele, muito religioso, disse: não, Deus vai me salvar. E a água começou a subir, já estava aqui chegando nos peitos. E aí veio um barco a motor e disse: bora Senhor, a água está subindo, é muito perigoso. Ele disse: não, eu não vou não, Deus vai me salvar. Aí a água já estava chegando aqui no pescoço. Veio um helicóptero, os bombeiros lá. Aí os bombeiros: Senhor, sobe nessa escada, a água está subindo, o Senhor vai se afogar. Ele disse: eu não vou não, Deus vai me salvar. Aí a água subiu e ele morreu. Aí ele chegou lá no céu brabo. Deus, eu orei, o Senhor, para o Senhor me salvar. E Deus disse: eu mandei uma canoa, mandei um barco a motor, mandei um helicóptero. Qual era o sinal mais que você queria? Você queria mais o quê? Que eu descesse do céu? Porque tem hora que é assim. Deus vai usar pessoas como sinais na nossa vida, amém? Deus vai nos dar sinais claros. A gente não pode querer espiritualizar, como se o anjo tem que descer aqui, tem que me levar, não. Na vida de Gideão, Deus foi dando sinais claros, que Deus era com ele e que a vitória é certa em nome de Jesus. Bispo, mas os meus problemas são muitos. Para a gente orar. Conta-se uma história que um exército estava enfrentando outro exército, e era muito o outro exército. Então o capitão, já vendo ali os soldados recuarem, com medo de perder a batalha, eles eram pouco comparado ao inimigo. O capitão chegou para o general e disse: general, eles são muitos, a gente vai perder a guerra. Aí o general falou assim para o capitão: calma, capitão, a gente não está aqui para contar os nossos inimigos, a gente está aqui para vencer eles, e a gente vai vencer. Você não está aqui para contar quantos problemas você tem, você está aqui para ter a certeza que você vai vencer ele, amém? Gideão não contou os soldados, mas ele tinha a certeza que ele ia vencer, porque Deus era com eles. Não importa quantos problemas você tenha, não importa quantas dificuldades você está passando, mas tenha uma certeza, que se Deus é com você, se você tiver a presença de Deus com você, se você tiver a presença de Deus do seu lado, você vai vencer todos os seus problemas, em nome de Jesus, amém? Pelo Senhor e pelo Gideão, eles venceram a batalha. É pelo Senhor, Jesus Cristo, é pelo Senhor que você vai vencer essa batalha, em nome de Jesus. E Deus tem te dado sinais, e vai te dar sinais mostrando que a presença dEle é contigo, amém? Fique de pé, que eu quero orar por você, para que você tenha a percepção dos sinais de Deus sobre a sua vida, para que você tenha a percepção que Deus, Ele vai te dar o escape, que Ele vai fazer com que milagre aconteça na sua vida, que assim como Ele escolheu Gideão, Ele tem te escolhido por uma grande obra. Eu queria que você fechasse os seus olhos neste momento. Eu queria que você conseguisse enxergar como o Senhor te enxerga. Ele não te enxerga pequeno, Ele te enxerga como um grande homem, como uma grande mulher. O Senhor vai te fazer andar sobre as águas. Esse problema, essa dificuldade que você está passando não vai te sucumbir. Esse problema que você está passando não vai te destruir. Gideão estava vivendo um momento de pobreza, de miséria, de medo. Mas Deus tirou Gideão da pobreza, do medo, para se tornar um juiz, para se tornar um vencedor. E assim como Deus fez com Gideão, Ele vai fazer com você. Assim como Deus escolheu Gideão, improvável, Ele escolheu você para te entregar uma grande vitória. E a única certeza que você precisa ter é que a presença de Deus é com você. A única certeza que você precisa ter é que Deus é contigo. É essa certeza que Gideão tinha, que Deus estava com ele. E Deus estando com Gideão, ele venceu as batalhas, ele venceu a vitória. Em meio à guerra, em meio à dificuldade, o Senhor foi o escape para o povo de Israel. O Senhor foi o escape da vitória do povo de Israel. Eu quero dizer, o Senhor é aquele que te guarda, o Senhor é aquele que te cuida, o Senhor é aquele que protege a tua casa, a tua família. O Senhor é o escape que você precisa. O Senhor é aquele que vence as tuas guerras. O Senhor é aquele que te dá a vitória. Ele é o Deus Todo-Poderoso.
Com o Senhor na frente, não há batalha que não possa ser vencida. Neste momento, sinta a presença de Deus aí. Sinta a presença de Deus aí. O Senhor está dizendo: eu sou contigo. Eu não te deixei, eu não te abandonei. Eu estou do seu lado. E você vai vencer. E você vai triunfar. E você vai conquistar. Eu estou te dando um sinal. A minha presença é o sinal mais importante que você pode ter. A minha presença é o sinal da vitória. Isso, com os seus olhos fechados, se renda o Senhor de todo o seu coração. Senhor declara: eu sou contigo nessa peleja, eu sou contigo nessa batalha. Não desista, não desanima, porque é nessa tua força que você vai vencer. É na força do Senhor. Você é escolhido de Deus. Você pode se sentir o menor, o mais fraco, o mais sujo, mas o Senhor te escolheu. Você é escolhido, você é especial, você é valoroso para o Senhor. Então não desista, não desanima, não retroceda, porque o Senhor é contigo. O Senhor tem te dado sinais que a presença dEle é contigo. E essa semana o Senhor vai te mostrar que Ele é contigo de maneira sobrenatural. Pai, eu quero orar nessa noite, Pai. Dê um sinal a esta mulher, dê um sinal a este homem, meu Pai. Ó Deus, que essa semana ele possa ter a certeza, meu Pai, de quão grande é a tua presença na vida dele, de quão grande é a tua presença na vida dela. Ó Deus, assim como o Senhor mostrou para Gideão que o Senhor estava com ele,
que o Senhor era com ele, que o Senhor escolheu ele, e que ele iria vencer aquela peleja, aquela batalha. Eu oro nessa noite, meu Pai, para que o Senhor dê sinais aos teus filhos, para que o Senhor revele, se for através de sonhos, que sejam através de sonhos, e se for através da manifestação do Senhor nessa terra, que o Senhor nessa semana possa marcar essa pessoa, meu Pai, de maneira sobrenatural, para que ela possa ter experiências contigo, Pai, para que ela possa conhecer o Deus da vitória, para que ela possa conhecer o Deus que guarda, o Deus que cuida. Pai, eu oro nessa noite, Pai, para que tudo aquilo que tem impedido o teu filho, a tua filha, de desfrutar da tua promessa, da tua paz, daquilo que o Senhor conquistou por nós naquela cruz do Calvário. Ó Deus, eu oro para que os inimigos caiam por terra. Ó Deus, eu oro, meu Pai, para que a vitória do teu filho venha, para que eles possam desfrutar, meu Pai, do melhor do Senhor nessa terra, para que eles possam viver a abundância do Senhor. Ó Deus, para que eles possam desfrutar da vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Pai, nós declaramos, meu Pai, que sinais aconteçam na vida da tua igreja, que sinais aconteçam na vida do teu povo, para que eles possam ter a sua fé fortalecida, para que eles possam, meu Pai, ser guiados na direção certa. Não deixe o teu povo ser enganado, não deixe o teu povo ser confundido, meu Pai, não deixe o teu povo ser destruído, mas que o Senhor venha abrir a nossa mente, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, e que possamos contemplar as tuas maravilhas. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Diga assim comigo, diga: meu Deus, diga: meu Pai, que essa semana eu possa viver sinais sobrenaturais, como confirmação da tua presença na minha vida, em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Dê um aplauso e glorifique o nome do Senhor. Fala para essa pessoa que está do seu lado, diga: Deus vai te dar um sinal. Você acredita nisso? Amém? Querido, nós já estamos finalizando. Terça-feira agora, nós vamos ter o chá de mulheres. Cadê as mulheres aí? Dá um glória a Deus. É só para mulheres. Então, terça agora é o chá das mulheres. É um encontro das mulheres. Você quer... eu não sou casada. Não é para quem é casada, não. É para mulheres, amém? De adolescente a jovem, a todas as idades. Então é para as mulheres, terça-feira. Quarta-feira, culto de avivamento. E sexta-feira nesse ministério Sexta-feira agora eu quero convidar você a trazer uma pessoa que está sofrendo com vícios, vítima de macumba, de inveja, alguém que está doente, que os médicos desenganaram, que não tem mais jeito. Traz essa pessoa sexta-feira para ela ser curada em nome de Jesus, amém? Os visitantes, lá no finalzinho, eu vou pedir para entregar para vocês um cartãozinho com o nosso número do WhatsApp, para você receber mensagem de fé. Irmãos, o vizinho aqui da esquina, ele está participando aqui conosco nos cultos, e ele está vendendo um milho assado ou é cozido lá? Milho assado e cozido, num preço especial. Acaba o culto, passa lá, abençoa eles, é bem aqui na esquina da igreja, do lado da igreja aqui, passa lá e abençoa ele, amém? Compra um milho lá, se você não tiver, depois você paga lá, amém? Então, não deixe de abençoar lá o nosso irmão. Cadê a pastora Socorro para fazer essa oração? Vem aqui, pastora Socorro. Tem mais algum aviso, pastor? Amanhã tem mães que oram na casa de Daphne. Amanhã tem mães que oram. Você que é mãe não pode faltar na casa da mãe de Daphne, a nossa irmã Kênia. Bispo, aonde é que fica? Em frente do Júlio Gás, ali depois do hospital, tem um Júlio Gás, em frente do Júlio Gás. Tá fácil, ficou fácil assim, né? Pronto. Fox, tem lá Fox, comércio de peças. Então, em frente ao Júlio Gás, não tem como errar ali. Depois do hospital tem o Júlio Gás aqui, em frente. Como é o nome? Sidney Davan, na casa de Sidney Davan. Então, em frente do Júlio Gás, amanhã, culto das mães que ora, e você que é mãe não pode faltar. A pastora Socorro estava em Brasília, São Paulo, não era? Estava em São Paulo, Brasília, passeou aí um bocado. Vamos ao pastor Pedro e já estão de volta em nome de Jesus. Amém, graça e paz para todos. Estava morrendo de saudades de cada um. Orava sempre por cada um de vocês, orava por a igreja, né? Graças a Deus a gente foi, já voltamos. Teve altas e baixas, mas o Senhor Jesus concedeu a vitória. Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer ao Senhor Jesus por tudo que aconteceu aqui, né?
Graças a Deus, foi obra do Espírito Santo. Eu creio que cada um ficou impactado com esse momento de comunhão, com esse momento da palavra do Senhor Jesus, que falou muito aos nossos corações. Feche os nossos olhos. Senhor Deus e Pai, nessa hora, Espírito Santo, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse ato maravilhoso, Pai, que o Senhor nos permitiu a fazer nessa noite, Pai. Que esse momento, ó Deus, seja repetido por muitos e muitos dias nas nossas vidas, Pai. E que cada irmão, Pai amado, venha sentir o dom do Espírito Santo, venha sentir abençoado por Ti, ó Pai. Que o Senhor venha dar uma noite abençoada a cada um. E, ó Deus amado, e na terça-feira, ó Deus, nós mulheres estaremos novamente aqui para nós estar te honrando, Pai, no poder do Teu Espírito, Pai. Nos leva em paz, Senhor amado. Essa é a minha oração que eu já te faço. Abençoa essa cidade, toma essa cidade nas Tuas mãos, as autoridades, Pai, nas Tuas mãos, Pai. Santa Rita de Cássia, és Tua, Senhor, e fica conosco desde agora para todo sempre. Amém. Aleluia. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um nessa noite, em nome do Senhor.